playlist novinha pra vocês do nosso grandioso GD10. Fala galera, tio Alex na área, tudo bem com vocês? Bora lá que eu vou fazer aquela peneira 2024 que tava faltando pra vocês do nosso querido GD10. Duas regras eu tenho nessa playlist pra você. É proibido repetir console e hoje eu tô nostálgico. Vou trazer grandes pérolas que nós temos de cada console. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo que tá mais pesada! Galera, eu quero começar com vocês já com os dois pés. Aquele jogaço top 1993 Rock'n'Roll Racing de Super Nintendo. Eu já era assim um fã de rock and roll, porque meu pai, ele curte uma parada, ele curte um rock dos anos 60, dos anos 70, e eu já peguei essa manha com ele, tá ligado? Aí, cara, eu descobri na casa de um amigo meu esse game, Rock'n'Roll Racing. Existem vários rocks aqui nessa playlist de Rock'n'Roll Racing que eu não fazia nem ideia de quem eram. Eu não conhecia Deep Purple, eu não conhecia Ozzy Osbourne, Black Sabbath, eu não conhecia nada disso, galera. Eu tinha 9, 10 anos de idade quando eu joguei isso aqui a primeira vez. Foi inesquecível, foi paixão à primeira vista. Não só o game, né, galera, mas a trilha sonora. Eu me apaixonei, virei roqueiro de cara, fiquei viciadaço nesse estilo de jogo. Foi o primeiro estilo de jogo que eu joguei de carros dessa maneira, foi esse aqui. Eu não conhecia Mario Kart, eu não conhecia Bike Mais From Mars, né, que era o Esquadrão Marte. Eu comecei já nesse aqui, porque ele era do Super Nintendo no início, depois que ele saiu pro Mega Drive. Vocês sabem que eu tinha o Mega Drive na década de 90, e o Super Nintendo eu jogava na casa de um amigo meu. Uma coisa que eu gostaria de lançar uma enquete aqui pra vocês aqui. Algum de vocês já zerou esse jogo na moral, sem manha, sem password, pra chegar ali na última fase, pra chegar com tudo no infinito? Algum de vocês já conseguiu? Eu nunca consegui, galera. Eu vou falar a verdade pra vocês. O máximo que eu consegui chegar aqui foi no 4º planeta. São 6 ou 7 planetas, se eu não me engano. E eu sou um jogador até razoável. Vocês estão vendo aí, ó. Tem anos que eu não jogo esse jogo. Ficou gravado na memória, igual andar de bicicleta, velho. Não perdi, assim, a habilidade, porque tem um certo esquema pra você aprender a fazer essas curvas, pregar, desviar das bombas e tudo mais. Olha só, fiz uma corrida limpa pra vocês, não usei nenhum power up nem nada. É difícil. Jogo 16 bits, irmão, é a coisa mais difícil que tem. E esse game pra mim é marcante e é o primeiro dessa lista do GD10. Uma pérola que eu joguei demais na máquina. Nós vamos falar agora de CPS 1, Robo Army. Isso é um jogaço da SNK, tá, galera? Um beat'em up assim sólido. Sabe aquele que você vai perdendo ficha pra caramba, velho, mas você não tem vontade de parar de jogar. Ele é diferenciado, porque na época assim dos anos 90, a gente tinha aquela pegada dos Final Fight, dos Streets of Rage, Capitão Comando. E esse aqui, cara, ele tem aquela pegada à frente. Fala de robô, inteligência artificial, ele é essa pegada, velho. E assim, tudo nele você usa como arma, mano. Eu acho assim muito diferenciado, porque você joga com robôs. É muito mais difícil do que os normais. Vocês estão vendo que não é aquela barra de energia. É cada dano que você tome, sai uma cápsulazinha daquela ali de energia, mano. E assim, você vai pegando os power up aqui, você vai ficando mais forte. Vocês estão vendo que lá embaixo lá tem tipo um especial pra gente usar. Cara, ele é todo trabalhado. A SNK acertou demais. Ela tomei um soco, já era, fiquei com -1 ali, ó. E já era, velho. Você viu? Eu tomei 5 soquinhos ali, ó, mano. Pra você ficar dependendo de 5 soquinhos pra você tomar num beat'em up, velho, você vai assim, é ficha atrás de ficha. Você não consegue passar do primeiro ato aqui do game aqui sem já usar continue, velho. Então, Game Stick é vida, fichas infinitas pra você jogar aqui. Olha o tamanho que esse cachorrão fica. E nós temos especiais. Eu tava esperando ele crescer aqui só pra soltar esse especial, ó lá. Muito da hora, né, velho? Me lembra muito, sabe o que? Golden Axe, Final Fight, o Streets of Rage. Ele dá aqueles especiais. Eles não dão a oportunidade de você ficar soltando, aí fechar a tela, aí fazer a animação.
Não, ele já direto, né? Você não consegue, é só um poder especial, um soco especial, alguma coisa assim que você tem nesses jogos. Nesse aqui não, é estilo Golden Axe, que você vai conseguir soltar o especial, você vai conseguir ver uma animação bonita, né? Que é uma coisa que é diferenciada nos beat'em ups da década de 90, que com o tempo foi sumindo, né? Com o tempo foi acabando. E vai perdendo essa característica desses especiais que fecha a tela. Eu acho muito legal isso assim, ó. Quis trazer pra vocês o Robo Army. Não é muito conhecido, mas pra quem é fã de beat'em up, é conhecido sim. Bora pro próximo. Próximo dessa lista, galera, bora falar agora do lado que eu mais escuto, que é Mega Drive. Vou falar de Road Rash 2 agora pra vocês. Falar de Mega Drive pra mim, cara, EA marcou demais. Vai falar de Mega Drive, grandes clássicos como Road Rash é impossível eu não lacrimejar os olhos. Falar de Mega Drive pra mim bate forte no coração. Quando eu ouço essa trilha sonora de Road Rash, velho, eu me sinto transportado pra década. O primeiro Road Rash que eu joguei foi o Road Rash 2. O 1 eu vim jogar depois. E é óbvio que o classiqueira pra maioria das pessoas é o Road Rash 1. Eu gosto muito, apesar dos gráficos serem de menor qualidade, né, do que esse aqui. O jogo ser um pouco mais travado, tá? Esse jogo aqui ele é mais fluido. As músicas do Road Rash 1, apesar de serem bem menos, assim, é um jogo menos hypado de música. É o clássico que a maioria das pessoas tem, mas do meu coração, o que eu gosto mais é Road Rash 2. Esse aqui tá no meu top 10 de jogos de corrida da minha vida. Tem vários, né? Só pra dar um spoiler pra vocês, o top 1 de jogos de corrida pra mim é The Need for Speed 1. É aquele que tem a Ferrari F40, é aquele que tem aquela Lamborghini, a primeirona que nós tivemos mais contato nos games. E Road Rash ele tá nesse top, velho. O Road Rash 2 tá nesse top 10 de jogos de corridas da minha vida. Não é só o que ele representou na época. Cara, vocês sabiam que GTA hoje, o mito GTA, ele tem inspiração de Road Rash em GTA, você sabia disso? Esse estilo que você é mais bad boy, que você sai da linearidade dos jogos de corrida da época, né? Você é um bad boy, você luta contra gangues aqui, ó, isso tudo são facções que vão pegando você de pancada no meio do caminho, no meio da moto. Mais pra frente, no Sega CD e no 3DO, a gente entende melhor essa questão. Mas, cara, Road Rash é um super clássico que o 2 eu ainda não tinha trago em nenhuma lista. Eu já trouxe o 1 e o 3 justamente porque é muito especial esse jogo pra mim. E eu fiquei segurando, sabe aquele negócio de você não soltar todas as pérolas que você tem em todos os vídeos? Esse aqui eu tava segurando pro momento certo e eu achei que o momento certo é esse. Já que o GD10 eu vou ser mais nostálgico, vou ser mais classiqueira, eu resolvi trazer Road Rash 2 pra vocês. Galera, bora falar agora de arcade CPS 2 pra vocês. Falando de Street Fighter Alpha 3. Ah, caraca, doido. Aqui nas máquinas dos shoppings aqui de Minas Gerais, Street Fighter Alpha 3 foi muito pouco jogado, mas, galera, é muito top esse jogo. Ele traz mais personagens, traz personagens diferentes que a gente ainda não conhecia na saga. Eu vou do básico, sempre joguei com Ken. Eu fiz final com vários dessa lista de Street Fighter, mas todo Street Fighter, o primeiro final que eu faço é com Ken. É meio que uma tradição minha, eu sempre gostei mais do Ken. Fiquei frustrado quando eu assisti filme Street Fighter The Movie no cinema, em que o Guile foi o mocinho do filme. Eu falava assim, pô, velho, o mocinho do filme é o Ryu e o segundo é o Ken, porque eles são melhores amigos, eles têm as mesmas técnicas, são treinados juntos, tem toda a história, né, velho? E na hora que a gente vai assistir o filme, o Guile é o personagem principal. Eu fiquei meio chocado com isso, mas fiquei feliz que era o Van Damme. Mas eu não fiquei chateado quando eu joguei Street Fighter Alpha 3, porque, galera, o Alpha 2 e o Alpha 1, eu fiquei chateado quando trocou essa imagem, essa caricatura. Mas aí eu fui acostumando com eles e o Alpha 3 me surpreendeu demais. E me traz muita nostalgia porque eu conheci no PlayStation 1 esse aqui, depois que eu fui ver nas máquinas esse jogo aqui. Então eu joguei bastante ele dentro de casa pra depois jogar nos fliperamas. E foi, assim, maravilhoso saber
que, enfim, finalmente a gente tinha um jogo idêntico à máquina dentro das nossas casas. Tá aí, eu perdi essa luta. E o quarto dessa super lista, CPS 2 Street Fighter Alpha 3 Super Clássico. Galera, uma coisa que eu trago muito pouco aqui no canal, que eu deveria trazer mais, cara, são os jogos de shoot 'em up ou navinha. Por isso eu vou trazer nesse top 10 o que é super clássico, chama-se Truxton. Conheci no Nintendinho, mas hoje eu vou trazer pra vocês classiqueira do Maine. Ah, coloquei a ficha, você viu? Ó, vai colocando ficha lá, vai mudando ali a imagem pra gente aqui. É muito legal isso. Por que eu gosto tanto de Truxton? Além dessa trilha sonora formidável, velho, é muito nostálgica essa trilha sonora pra mim. Mas eu vou falar a verdade pra vocês. Todo jogo de navinha, cara, é difícil pra caramba. São os jogos mais difíceis que existem nos arcades. É o verdadeiro Papa Ficha, se originou em jogos de shoot 'em up, ou jogos de navinha. E esse aqui, galera, ele tem, além desse carisma super que você acha que você tá jogando com jogos de brinquedo, ele tem esse especial aqui, cabuloso, que é da era dos anos, assim, toda revista tinha essa caveirinha aqui que eles tiravam, esse print da tela pra colocar nas revistas. É um jogo mais facilitado, galera. Apesar de eu estar falando aqui com vocês aqui, a gente passa mais dificuldade, né, porque a gente tem que olhar pra câmera, jogar, falar. Ele é um jogo que é bem mais facilitado do que os jogos normais que a gente tem por aí, porque jogos de shoot 'em up são absurdamente difíceis, eu já falei. E esse aqui é, assim, excelente para você jogar com seu pai, com seu filho, com sua mãe, com sua esposa, porque ele é mais facilitado. Ele vai exigir um treinozinho ali da galera, normal, você vai se acostumar com a velocidade dos tiros, mas você vê que os tiros dele são mais em câmera lenta, você tem mais espaço para se movimentar, porque a tela não fica só no quadrado. Ela, olha só, ela se movimenta mais, tá vendo? Ó, ela se movimenta mais, ela é mais aberta. Tão ruim assim não, cara. Meu Deus, eu tô muito ruim. Mas tá aí, classiqueira Truxton. Bora pro próximo. E falando de classiqueira pra vocês, Little Samson. Esse jogo foi um dos últimos que eu joguei no meu Nintendinho, no meu Turbo Game na época. Galera, lindo, maravilhoso os gráficos. É um jogo da Taito que impressiona com as cores, porque os jogos do Nintendinho, eles são uns joguinhos mais tom pastel, eles não são tão coloridos. E olha só pra você ver, já de cara, você pode jogar com esse menino que parece tipo Peter Pan, na verdade ele é o Little Samson, né? Tem vários gameplays, você joga com o ratinho, você joga com esse cara super engraçado aqui, e você joga com esse dragão e com esse. Vamos começar na primeira fase, né, galera? Quando eu joguei assim, no meu finalzinho, cara, meu finalzinho de geração ali do Nintendinho, meu pai já estava de olho no Mega Drive pra comprar pra gente. Eu já estava jogando bastante Mega Drive na casa de um amigo meu. E assim, foi uma grata surpresa descobrir isso aqui no finalzinho ali de que eu joguei no meu Nintendinho. Que jogo divertido. Eu dei assim muito valor pra esse jogo no finalzinho, porque ele se aproxima de um 16 bits, tanto de gameplay quanto de animação. Você vai ver que você não é aqueles jogos paradões, paralax paradonas. Olha, o próprio Little Samson, ele tem uma movimentação à medida que ele vai se movendo. Eu acho esse jogo aqui me lembrou muito um Mega Man mais fácil, porque Mega Man é difícil pra caramba. Não que esse jogo seja fácil também, tá, galera? É muito saudoso e nostálgico jogar esse aqui, porque eu aluguei assim, no último mês, eu vou dizer assim pra vocês, de Nintendinho, eu aluguei esse jogo assim, seguidos finais de semanas, até entrar no Natal de 1996 e ganhar o meu Mega Drive. Sim, eu saí da geração do Nintendinho em 1996 até os anos 2000, que aí eu passei para PC, eu não fui pro PS1 de cara. Depois do PC eu fui para o PS2 em 2004. Época boa. Estou contando um pouco da minha trajetória gamer para vocês aqui. O PS1 ele veio junto com a minha geração de PC, mas esse jogo é difícil. Olha só, tô tentando escalar ali, não tô conseguindo. Little Samson é um grande clássico de Nintendinho e tem sim no seu GD10. Agora eu quero falar de mais um super clássico pra vocês, que é Art of Fight 3. Eu quero saber se você jogou esse. Art of Fight 3
eu vou falar a verdade pra vocês aqui. Eu gostei. O 1 e o 2, eu joguei muito no Mega Drive, mas eu não era tão fã assim, não. Eu tenho uma raiva da SNK, porque ela põe 15 segundos pra gente escolher nossos players. Tem player pra caramba, mas vamos lá de Robert Garcia mesmo. E eu vou falar pra vocês a verdade. Eu sempre achei Art of Fight ruim, mano. Porque é muito travado, tá ligado? Esse Art of Fight 3, eles melhoraram demais a gameplay dele. Porque ele foi um jogo que já foi lançado depois que já existia The King of Fighters. Melhorou bastante a gameplay, que é menos travado. O Art of Fight 1 e 2, pra mim, ele é muito travado. Até no Mega Drive, que eu defendo com unhas e dentes, eu achei ruim pra caramba. Jogava muito Art of Fight 1 lá no Mega Drive, no qual a gente escolhe apenas 2 personagens, o Robert Garcia e o Ryo Sasaki. Mas quando eu descobri esse 3 aqui no Neo Geo, que nós estamos falando de Neo Geo agora, esqueci de falar o console. Aí sim, aí eu falei, não, agora eu gosto de Art of Fight. Olha pra você ver como é que é fluida, tem uma movimentação mais cinemática, né, que uma movimentação mais realística e menos travadona. Eu gostei pra caramba desse Art of Fight aqui. Eu queria saber, você conhece Art of Fight 3? Porque ele é um clássico meio obscuro. Quando lançou Art of Fight 3, a galera já tinha olhos só pra The King of Fighters. Então poucas pessoas jogaram esse game em sua época. Olha só pra você ver a qualidade gráfica que ficou esse jogo pra geração da época. E eu tenho, assim, um adendo pra falar pra vocês. Eu acho esse Art of Fight 3 mais bonito do que os 2 primeiros The King of Fighters. A arte desse tá uma linha com um desenho muito melhor do que o The King of Fighters. E opinião, galera? Se você tem a mesma opinião, já deixa nos comentários. E por favor, se você tá gostando desse vídeo até aqui, considere se inscrever no canal do tiozão aí. Eu gosto demais de fazer esses conteúdos pra você. E eu vou falar pra vocês, são todos esses vídeos que eu faço de Game Stick, são sugestões da galera que pede nos comentários, que fala, tio, faz mais um top 10 e tal, mostra mais os jogos, mostra o nome dos jogos, o número dos jogos. Tá aí, galera. São todos vídeos que vocês me pedem e, assim, eu fico muito agradecido se você puder deixar o seu like e se inscrever aí pra fortalecer o canal do tiozão. E galera, vocês estão vendo que esse top 10 tá meio diferentão. Eu não tô seguindo a linha de tempo, não comecei com Atari, deixei pra trazer o Atari agora pra vocês. Vocês acharam que eu não ia trazer o Atari 2600, né? Sim, Mr. Postman. Galera, Mr. Postman pra mim é classiqueira absurda. No meu primeiro Atari da vida, que foi aquele Atari Milma, se eu não me engano, 112 jogos na memória que meu pai me deu na época. Descobri esse jogo lá. Na época eu tinha ali meus 6, 7 anos de idade ali, jogando no Atari, nem sonhava em ver revistas, não existia nada pra eu ter uma referência, né, pra jogar, pra fazer Pô, acabou que minha facecam ficou na frente da senhora Postman, mas acho que vai dar pra gente pular aqui, ó. Ó. Será que deu? Será que deu? Ah, passamos de fase, galera. E assim, esse jogo eu nem sabia que era um super clássico de Atari, não. E depois que eu fiquei mais velho, né, que eu fui aprendendo sobre videogame, que eu fui entendendo o universo, eu descobri quão grandioso era esse jogo pra época. Tá aí Atari 2600 no nosso pódio. Galera, uma grata novidade que veio nesses novos Game Sticks que eu adquiri aqui, o PC Engine. Até então eu não tinha o PC Engine, não conheço muito da biblioteca, mas vasculhando ali eu descobri isso aqui, ó. Kikyoku Tiger. Sabe que jogo é esse, galera? Olha isso, vocês começaram já a assistir. Caraca, maluco! Tiger LG, cara. Esse é de PC Engine, mas todo mundo conhece isso aqui no nosso Turbo Game, cara. Meu Turbo Game veio com Tiger L e é sim, tá, galera? É Tiger L. Esse aqui é a versão japonesa dele de PC Engine. Como eu não conheço, tá, galera? Eu sou assim fraquíssimo na galeria de jogos do PC Engine. Tava ali fazendo as buscas por alguns jogos famosos. Eu admirei algumas coisinhas ali, mas eu achei ele bem abaixo do que eu esperava do PC Engine, tá, galera? E assim, descobri essa pérola aqui, velho, de uma forma mais bonita, né, que eu jogava no meu Turbo Game lá. Ele não é tão belo assim,
a música não é tão bonita, mas é um clássico, né, velho? Mas é um clássico, não deixa de ser um clássico. Foi o meu primeiro jogo de Nintendinho que eu tive, é muito saudoso pra mim e foi uma super grata surpresa trazer pra vocês aqui de uma forma, vamos colocar assim, um remake, um remaster, pra vocês verem quão belo pode ser Tiger L. Uma curiosidade, você sabia que o Tiger L, ele é um jogo tipo do Atari? Por que é tipo do Atari? Ele não tem fim, as fases vão só aumentando de tamanho e de dificuldade até você perder infinitamente. Não tem um final esse jogo, eu não sabia disso. Passei a minha vida inteira até descobrir no Warp Zone que ele fala essa curiosidade, e se você não sabia, tô trazendo essa curiosidade pra você. PC Engine, galera, nesse Game Chic tem muito bom descobrir novos jogos da década de 80, 90 que eu não conhecia, galera, eu não conhecia. O próximo que eu quero descobrir aqui é o Intellivision, que também é uma biblioteca obscura pra mim. Eu não conheço nada de Intellivision e eu tô na busca pra trazer pra vocês games chic que tenha Intellivision. Ainda não descobri, mas o dia que eu descobrir, vou trazer pra vocês essa dica fresquinha pra você adquirir o seu game chic. Se você quiser adquirir o game chic do tiozão, ele é único, ele te dá um backup vitalício eternamente. Eu dou a garantia que você vai receber um produto 100% testado e garantido por mim, tá, galera? A nossa equipe aqui é super séria, nós temos um técnico que faz perfeitamente a adição dos jogos, testa cartão de memória, troca cartão de memória se ele não tiver legal. O Game Stick do tiozão é testado e aprovado por mim, é 100% garantido. Você não vai ter susto e você vai ter um produto de qualidade. O link tá na descrição aqui, é só você clicar lá e entrar em contato comigo. É comigo que você faz essa compra, viu? E o último jogo pra vocês, galera, campeão, Fighting Force. É aquele jogo de PS1 que você só encontra no Game Chic do tiozão. Eidos, que na época era sucesso. Tomb Raider, cara, Eidos nessa época de PS1 era incrível. Fighting Force, classiqueira, beat'em up, raizão da época, galera. Os beat'em ups nessa geração de PS1, de Nintendo 64 e de Sega Saturn foram esquecidaços. Não tínhamos quase nada de beat'em up na época. E aqui, velho, é um beat'em up raizão, mano. E é pancadaria total, velho. Fighting Force, do início ao fim, frenesi nas pancadaria, muito bom, muito bonito os cenários na época. É assim, muito saudoso trazer isso aqui pra vocês, galera, porque tava assim, acabando essa geração de beat'em up. Isso aqui salvou pra mim, cara. Eu sou oitentista e noventista, salvou pra mim a geração dos beat'em ups, ainda mais com essa movimentação 3D, galera. Você pode quebrar tudo, né, nesses cenários dele aqui. Olha só, cara, nostálgico demais pra mim Fighting Force. Estava esquecida esse estilo de gameplay, de você sentar ali no sofazão com seu amigo e sair descendo a pancada, fazer uma gameplay despretensiosa, só sair enfiando a porrada em todo mundo, sem aquela preocupação com ficar desvendando enigma, apesar de eu gostar muito de enigmas. E é até legal a groselha voando ali, né, velho? Essa groselha voando, esses blocos quadrados que fica voando é muito engraçado e nostálgico da época, né, galera? Olha isso, olha, muito bom, velho. Fighting Force é um beat'em up que você só vai encontrar aqui no Game Chic do tiozão, classiqueira de PS1, esquecida pelo tempo. Eu nunca vi esse jogo em top 10 de ninguém. Olha que eu já assisti top 10, viu, galera? Olha que eu já garimpei pra ver alguns jogos que às vezes estão esquecidos na memória, assim, e Fighting Force veio assim como uma luva pra mim. Tive que colocar como exclusivo dos Game Chic do tiozão aqui também. Então, galera, fala aqui pro seu tiozão dessa playlist qual é o seu preferido. O meu, vocês sabem, eu sou Mega Driveano, Road Rash 2 é o meu preferidão dessa lista aí, mas eu gostaria de saber dessa playlist qual foi o seu preferido. Não repetimos nenhum e trouxemos uma novidade, o PC Engine. Sim, nesse novo GD10 veio ele pro tiozão. Vocês sabem que agora tiozão tem GD10 também no nosso estoque. Nós temos o 4K Lite, famoso, mais vendido do mundo, e nós temos agora também o GD10, para você escolher qual que é o melhor para você. Eu vou deixar essa playlist aqui, ó, que aqui eu vou te ajudar a escolher o seu Game Chic. Assiste esse vídeo aqui todinho que você não vai ter dúvida qual dos dois
você adquirir. E galera, se você clicar no link de compra do tiozão aqui e tiver pausado ou indisponível, é que acabou o estoque. Graças a Deus está vendendo bastante e às vezes o meu fornecedor não está conseguindo chegar a tempo para repor o estoque aí. Então eu peço desculpa para você se tiver em falta, já entra na lista de espera lá no Instagram. É só você acessar o meu Instagram e escrever, mandar um direct para mim lá que você vai ficar na fila de espera, combinado? Sobrinhos, é sempre uma grande honra e um privilégio estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, considere se inscrever no canal Tiozão, deixar aquele like esmagador e apertar o sininho para você não perder nenhum videozão topzão do seu tiozão. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!